Boulos, com esse quadro todo, né, que a gente está vivenciando, né, no Brasil, como é que você imagina que aconteça, né, de que forma que vai ser a adesão também nesse quadro da greve geral para sexta-feira, onde os movimentos populares, inclusive o MTST, está engajado? Olha, Marilu, nós vamos ter uma grande greve geral essa semana, no dia 14. Porque o tema da reforma da Previdência está começando a ficar claro para uma parte importante dos trabalhadores o que é que de fato está em jogo. E o que está em jogo não é uma reforma, muito menos o combate a privilégios, como querem fazer acreditar. O que está em jogo é a destruição da Previdência Pública no Brasil. É isso que está sendo proposto pelo ministro Paulo Guedes. Veja bem, quando aumenta o tempo de contribuição, carteira assinada, o tempo de contribuição ao INSS para 20 anos, o tempo mínimo, e 40 anos para poder ter o salário integral. Quando se faz isso, junto com a idade mínima, o que está se definindo é que a maioria dos trabalhadores brasileiros, que hoje está na informalidade, que hoje faz bico, né, que trabalha de maneira intermitente, que isso se agravou ainda mais com a reforma trabalhista, que esses trabalhadores não vão ter direito à aposentadoria, porque eles não vão completar 20 anos de contribuição à Previdência. A maioria já não completa 15 hoje, né? A boa parte importante não se aposenta por tempo de contribuição. Se você pegar os aposentados atuais, 70% dos aposentados atuais, 7 em cada 10, não completaram 20 anos de contribuição. Ou seja, não estariam aposentados pelas regras novas que querem se estabelecer. Então, a ideia é tornar a aposentadoria pelo INSS algo inviável, se aposentar no caixão. E junto a isso, um ataque brutal a benefícios. O BPC, que é um salário mínimo que os trabalhadores mais pobres têm direito aos 65 anos de idade, eles propõem antecipar os 60, mas pagar R$400. Quem é que vive com R$400? Sem falar na aposentadoria rural, que é uma destruição, é um desmonte. Sem falar na pensão por morte, que reduzem, na aposentadoria por invalidez, que reduzem. É uma reforma que ataca direitos, né? E ela tem um objetivo muito claro. Veja bem, cria-se o problema para vender a solução, literalmente. Então, cria-se uma inviabilidade de aposentadoria pelo INSS para apresentar a capitalização, a previdência privada aos bancos como solução. Então, trabalhador, você que não vai conseguir se aposentar mais pelo INSS, paga mais um boleto no fim do mês para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, e aí você vai ter lá na frente a aposentadoria, a partir do que você contribui da sua poupança. Agora, isso é uma mentira, né? Primeiro, isso é o cada um por si. É você sair da lógica de solidariedade para a lógica do cada um por si. Segundo, isso foi feito no Chile e 80% dos aposentados chilenos recebem menos que um salário mínimo, porque não conseguem contribuir o suficiente. E terceiro, isso é um presentão para os patrões, porque isenta os empresários da contribuição na proposta do Paulo Guedes. Hoje, quem paga a Previdência é trabalhador, empregador e Estado. Agora vai ser só o trabalhador e para um banco privado. O resultado disso, obviamente, é a falência do INSS, que vai perder as suas principais fontes de contribuição. Aqueles que dizem que estão fazendo uma reforma para salvar a Previdência no longo prazo vão fali-la. Então veja, por todas essas razões, o que está em jogo nesse momento, com essa dita reforma, na próxima sexta-feira com a greve, o que está em jogo é o nosso futuro. Não é uma questão só para quem está prestes a se aposentar. O que está em jogo é o futuro dessa geração, de quem está entrando agora no mercado de trabalho e das próximas gerações. Se a aposentadoria vai ser um direito ou um privilégio de quem pode pagar por ela. Então, por tudo isso e pelo debate que tem sido feito pelos movimentos sociais, pelas centrais sindicais, a greve cresceu muito nas últimas semanas. O setor de transporte já decidiu parar em São Paulo, em várias capitais brasileiras. Os movimentos sociais, como o MTST, o MST, através da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, vão fazer ações em todo o Brasil. Vai ter muita coisa, né? Eu até comentei ontem, Marilu, que
Tinha saído matérias na semana passada, matérias tentando atacar, depreciar o movimento social, dizendo, o MTST e o MST estão acovardados, não fazem mais nada, estão com medo do Bolsonaro, só fazem ações em estados do Nordeste, que são governados por partidos progressistas e tal. Eu brinquei que se essa turma está com saudade do movimento fazendo bloqueio, dos movimentos com ações mais contundentes, na sexta-feira vão ter oportunidade de matar essa saudade, porque vai ter muita luta, o Brasil vai parar, sexta-feira vai ser dia da gente, todo mundo, não ir trabalhar e de fazer grandes mobilizações pelo país. Agora, Boulos, nesse sentido, inclusive, da questão da previdência social, a gente sabe que nos últimos anos conseguimos ter redução de desigualdade social, também muitas pessoas saíram da pobreza e a previdência, aliada justamente à questão da política de valorização do salário mínimo, foi fundamental para que esse movimento acontecesse. E ainda por cima ela fomenta a economia de muitas pequenas e médias cidades brasileiras. Que tipo de consequência social e econômica, você já citou algumas delas, mas que tipo de consequências você vê em caso da aprovação eventual dessa reforma? Glauco, você tocou muito bem. Além do desastre social da reforma, dela deixar desassistido milhões de trabalhadores que dependem disso para sobreviver, por exemplo, no BPC são 5 milhões de trabalhadores que receber aquele salário mínimo é a diferença entre ter comida na mesa ou não, mas além desse impacto tem um impacto econômico. 70% dos municípios brasileiros têm como principal fonte de arrecadação os benefícios previdenciários, principal fonte de movimentação econômica no município, né? Mais do que fundo de participação dos municípios, mais do que toda a arrecadação tributária, são aposentadorias e benefícios. Imagine se você faz esse corte que eles estão propondo, o efeito nesses municípios. Vai ser fome, vai ser miséria completa. Eu estava conversando outro dia com um ilustre governador que me disse o seguinte, que ele foi abordado por um prefeito da base do Bolsonaro que disse a ele que se essa reforma for aprovada desses termos, na cidade dele não se vende mais 2 quilos de carne. Isso um prefeito da base bolsonarista reconhecendo. Porque é disso que se trata. Em muitas cidades do interior desse país, o dia de receber os benefícios é o dia que faz fila no açougue, é o dia que faz fila no mercado, né? É o dia que as pessoas podem fazer algum consumo e alguma compra e movimenta a economia da cidade. A Previdência, ela é, de algum modo, um colchão que impediu com que a crise dos últimos anos, por uma política vergonhosa, desastrosa de austeridade, que só sabe cortar, é a turma da tesoura, né? A Previdência é o colchão que permitiu que tivesse pior para os mais pobres, né? E se eles acabam com esse colchão, isso vai gerar uma onda de miséria no país, vai gerar uma convulsão social nesse país. Eles estão brincando com fogo, né, ao tentar destroçar a Previdência Social. E aí, veja bem, esse cálculo não precisa ser economista para fazer. Veja, se você corta dos investimentos, seja investimento em Previdência, seja no conjunto de investimentos do orçamento que eles têm cortado, na educação, em obras públicas, no Minha Casa Minha Vida, em todas as áreas, qual é o resultado disso? Se você corta, você vai gerar menos emprego, né? Você pense, moradia, né? Você cortou o investimento, você vai ter menos contratação na construção civil. Previdência, você cortou os benefícios, esse açougue que a gente estava comentando vai ter que demitir o funcionário porque ele vai fechar a porta. Então, quando o Estado investe menos, o resultado é menos emprego. Se você tem menos emprego, você tem menos renda. E, consequentemente, olha o vício, você vai ter menos arrecadação, porque as pessoas estão consumindo menos. Ao consumir menos, você reduz a arrecadação do Estado no ano seguinte e você vai manter para sempre a política do déficit. Então, eles dizem que estão cortando para resolver o déficit fiscal, mas na outra ponta eles estão reduzindo a arrecadação do Estado. Essa política é insana, só serve para banqueiro ganhar em cima de juros exorbitantes.
Assim como a reforma da Previdência só serve para banqueiro ganhar com as taxas que vão cobrar em cima da capitalização e gerir a Previdência do povo. É um crime o que está tentando se fazer contra o povo brasileiro e por isso nós vamos às ruas do país na próxima sexta-feira. Boulos, eu tenho recebido em alguns grupos, né, as seguintes orientações também, enfim, sugestões, né, para a pessoa não comprar, enfim, não ir até a farmácia, não vai ao supermercado, não, enfim, para também ter uma maneira de protestar, né, porque tem muita gente desempregada, tem muita gente que não vai ao trabalho porque já está desempregada, né, e tem outras que, enfim, tem alguma atividade, podem não aderir à greve e também seria uma maneira de mostrar realmente uma adesão maior, também não ir a esses comércios nesse dia, nessa sexta-feira? Olha, na sexta-feira, quem já compreendeu o que está em jogo com essa reforma da Previdência pode atuar de diversas maneiras. A primeira é quem está trabalhando de maneira formal, tem ali o seu emprego registrado, seja o bancário, o professor, o auxiliar, quem quer que seja, né, não ir ao trabalho, praticar a greve, né? E como boa parte do transporte público já vai parar, isso vai ter um impacto de ampliação da greve ainda maior. As pessoas também podem contribuir com a paralisação, com a greve geral do próximo dia 14, participando das manifestações, né? Além de não ir trabalhar, participar das manifestações. Por exemplo, aqui em São Paulo, o ponto de encontro vai ser às 16 horas na Avenida Paulista, de uma grande manifestação contra a reforma da Previdência. E, como você mencionou, as pessoas também podem contribuir com a greve não consumindo nesse dia, né? Porque também é uma forma de gerar o impacto econômico que a greve precisa gerar nos empresários e tudo mais. Mostrar que é um dia em que o Brasil resolveu parar, em que as atividades econômicas do país pararam, em protesto contra uma reforma que compromete os trabalhadores atuais, compromete quem está entrando no mercado de trabalho, compromete as futuras gerações. Então, compreendendo a gravidade do que está em jogo, nós temos muitos motivos para parar no próxima sexta-feira, no próximo dia 14, não trabalhar, não produzir, não consumir e ir para as manifestações que vão acontecer em todos os cantos do Brasil. Tá certo. Então, portanto, além de fazer a greve, além de participar das manifestações, a ideia é não consumir no próximo dia 14 de junho, sexta-feira. Tá certo, Boulos? A gente agradece muito aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, Marilu, Glauca, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, a todos os telespectadores da TBT. Grande abraço para vocês e até sexta-feira, vamos parar o Brasil. Até sexta. Falamos aqui com o Guilherme Boulos, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST.